E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 212 e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre o uso do Phecycling, que é o cicloergômetro usado juntamente com a eletroestimulação. Então, vamos dar uma olhadinha aí nessa revisão sistemática e meta-análise. Mas antes, não deixa de deixar aquele joinha, aquele like, clica na setinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo com a sua galera. Não esquece de se inscrever aí no canal se você ainda não está inscrito e comenta. Você já teve a oportunidade de usar algum Phecycling? Tem aí no seu hospital, na sua clínica, no seu ambulatório, seja lá onde for que você atenda, na sua faculdade. Então, você já usou algum? Já colocou em você? Vocês vão ver hoje, vou colocar o vídeo aí para vocês verem o que é o aparelho do Phecycling e eu que vou estar ali de modelo, então usei em mim mesmo, senti como era ser esse paciente aí. Beleza? Então, ó, esse artigo de hoje aqui, dos meus amigos Murilo Frazão e professor Gerson Cipriano, então já fica aí um grande abraço para eles. E da Tainá também, eu não sei se eu conheço a Tainá pessoalmente, mas fica aí meus parabéns aí para os três autores, artigo que acabou de ser publicado no Archives of Physical Medicine in Rehabilitation, tem um fator de impacto de 4,3. Então, a gente está no contexto, obviamente, da capacidade física, né? Ele é um fator independentemente relacionado com morbidade e mortalidade. Enquanto melhor sua capacidade física, menor sua chance de morbimortalidade. E aí, o exercício nesse contexto, então, se torna um tratamento importante, porque ele que vai melhorar a sua capacidade física, né? Não tem uma pílula, um remedinho que melhore a sua capacidade física, assim como a capacidade que o exercício tem para fazer isso. Porém, alguns pacientes, alguns indivíduos mais comprometidos têm dificuldade em aderir ao exercício, às terapias que a gente conhece normalmente. Né? Então imagina aí um indivíduo que teve um trauma raquimedular, imagina um indivíduo que sai completamente fraco de uma unidade de terapia intensiva, um indivíduo com paralisia cerebral grave. Então, alguns indivíduos aí que têm um comprometimento de adotar um tipo de exercício comum, como a gente conhece. Então, as tecnologias restaurativas e substitutivas seriam importantes nesse contexto aí para a gente melhorar a capacidade física desses indivíduos. Uma dessas tecnologias é o Phecycling, que foi desenvolvido lá na década de 80, começou a ser usado com pacientes com lesão medular, já foi usado com AVC, COVID, pacientes de UTI e mais outras populações também. A gente tem os Phecyclings estacionários, que é o que a gente conhece, por exemplo, que a gente usa na UTI, que a gente vai ver no vídeo daqui a pouco, e tem os não estacionários, que tem inclusive as competições, né? Os atletas que usam Phecycling, que são geralmente pessoas que sofreram alguma lesão medular, paraplégicos, tetraplégicos, que disputam, né, junto com as equipes de engenharia que desenvolvem o Phecycling. Então tem essas competições também com os não estacionários. E a gente sabe já que tem, né, relatos, tem evidências na literatura que ele aumenta o consumo de oxigênio, extração de oxigênio muscular, volume sistólico, ventilação minuto. Então a gente vê efeitos de exercício nesse tipo de terapia. Então o objetivo dessa revisão sistemática e meta-análise foi avaliar criticamente as evidências relativas aos impactos fisiológicos, então causa alterações fisiológicas, e os impactos clínicos, então tem melhoras nos desfechos clínicos no uso do Phecycling. Então foi uma revisão sistemática com meta-análise que foi registrada prospectivamente lá na plataforma Próspero, desenvolvida segundo o Prisma e o Messir, e para avaliar o risco de viés dos artigos incluídos, como foram todos RCTs, eles usavam o HOB2. Aqui a gente vê o fluxograma, né? Mais de 36 mil artigos identificados e incluídos no total 52. Então, o resultado aqui, ó, 52 estudos randomizados, controlados, incluídos. 19 deles avaliavam os efeitos fisiológicos, né? Então, com 198 indivíduos, com uma média de idade de 42 anos. E 33 estudos avaliavam efeitos clínicos, 1.010 indivíduos com uma média de 41 anos. E esses indivíduos incluídos aí nesses 52 estudos eram indivíduos saudáveis ou com alterações neurológicas ou pacientes com COVID, com DPOC ou internados em unidade de terapia intensiva. Então aí, ó, tô eu deitado recebendo o Phecycling. Então, enquanto eu estou pedalando, eu estou recebendo aqui a terapia e pode ser o ciclismo, né, ou a pedalada. O cicloergômetro pode estar no passivo ou pode estar no ativo e o cicloergômetro
ele sincroniza a eletroestimulação de acordo com a fase que a sua perna se encontra. Então, enquanto uma perna vai receber eletroestimulação para estender, a outra vai receber para fletir. Então, isso é sincronizado de acordo com o ângulo que o cicloergômetro se encontra, os eletrodos vão sendo ativados nos respectivos músculos. Vou colocar aqui de novo para a gente ver mais um pouquinho, ó. Então, repara lá, ó, tenho eletrodos que estão aqui, ó, no quadríceps, eu tenho eletrodos no posterior da coxa, tenho eletrodos no tibial anterior, e aí, de acordo com a fase, com o ângulo da pedalada, os eletrodos eles vão sendo ligados ou desligados pelo F-Cycling. Esse aparelho aqui, o aparelho da Imbramed, né, que é o nome dele, modelo Mobtronics, e aqui nessa telinha legal pra caramba, né? A gente tem como controlar, programar, monitorar, puxar os pacientes, né? Você vê que o paciente aqui, ó, tá com o meu nome, porque depois aqueles dados ficam guardados para você acessar ou para você continuar numa próxima sessão. Então, bem legal. Aproveitando, dias 3 e 4 de agosto, a gente vai ter o meu curso de mobilização precoce na UTI presencial aqui em São Paulo, 3 e 4 de agosto de 2024, porque eu não sei quando que você vai ver esse vídeo aí no futuro. E a gente vai ter a presença da Imbramed lá com o F-Cycling, tá? Então, quem participar vai ter uma estação prática para manusear e para receber aí o F-Cycling. Além da Imbramed, a gente vai ter a Arjo com os equipamentos de mobilidade, a Movision com a realidade virtual, a PPA Care com os equipamentos de exercício resistido, a Visuri com eletroestimulação e ultrassom e a Linete com as camas especiais de UTI, beleza? Então não perde tempo não. Vou deixar aqui na descrição um link para você poder fazer a sua inscrição. Só clicar no link e falar com o pessoal do Instituto Beta, quem está organizando o curso aqui em São Paulo, beleza? Vamos continuar então o nosso artigo. Resultados. Eu vou colocar aqui, eu coloquei só as variáveis que tiveram diferença estatística, tá bom? Na meta-análise, mas você pode olhar as tabelas completas no artigo. Além disso, tiveram variáveis que chegaram ali pertinho, né? Mas como a gente ainda não tem muitos estudos para todas as variáveis, apesar de ser 52 estudos, nem todos avaliam as mesmas variáveis nas mesmas populações. Então, algumas variáveis chegaram perto ali, mas ainda não deram diferença estatística. Nos efeitos metabólicos, ó, aumenta o consumo de oxigênio em 0,21 litros por minuto, consequentemente, se consome mais oxigênio, produz mais gás carbônico, né, 0,23 litros por minuto. E, ó, surpreendentemente bem próximo, né, mostrando que as coisas têm relação. Lactato, 2,35 milimols por litro, produzindo mais lactato, então esse músculo está mais ativo metabolicamente. Os efeitos cardiocirculatórios, aumento de frequência cardíaca em quase 10 batimentos por minuto, aumento do volume sistólico em quase 14 ml, aumento do pulso de oxigênio, né? Quanto de oxigênio ia a cada batimento cardíaco? 3 ml, débito cardíaco aumento em 1,46 litros por minuto, então bons efeitos cardiocirculatórios. Na parte ventilatória, aumento da ventilação minuto em 6,71 litros por minuto. Eu acho que aqui é ml por minuto, acho que eu coloquei errado a medida ali, confiram no artigo, hein? Efeitos no músculo periférico, aumento da extração de oxigênio em 15%. Efeitos na capacidade funcional, aumento da aptidão cardiorrespiratória em quase 133 ml por minuto, naqueles que utilizavam por mais de 8 semanas, porque eles fizeram uma análise de subgrupo e quem utilizou por até 8 semanas não dava diferença estatística. Então, às vezes, terapias que a gente usa não dão efeitos tão agudos, tão rápidos quanto a gente gostaria. Tem que ser um uso mais crônico. Efeito na composição corporal, aumento da massa magra de membros inferiores, quase 3 quilos, e efeito na massa magra total, aumento de 5 quilos. Além disso, efeitos na performance muscular, aumento do torque em 20,31 newtons e da potência em 7,81 watts. Então, a gente preservou massa e a gente preservou aí a função desses músculos. E nos nossos pacientes de UTI, aumento na PFIT de 1,21 pontos, né? A PFIT é uma escala de avaliação funcional específica para doentes de UTI, inclusive foi a primeira que foi publicada, veio lá dos australianos. Ela vai de 0 a 12 e se aumentou 1,21, né? Aumentou 10%. Ela pode ser colocada num score de 0 a 10 também, e aí se tiver no score de 0 a 10 foi melhor ainda esse aumento aí na PFIT. Então, conclusão, o F-Cycling ele é uma modalidade de estímulo mais intensa do que outras modalidades terapêuticas comparativas. Isso é interessante porque aqui comparou-se o F-Cycling com o grupo controle e esses grupos controles podiam usar só o cicloergômetro, só a eletroestimulação
ou algum outro tipo de terapia que não o F-Cycling. Então ele foi mais intenso quando a gente vê esses efeitos, né, metabólicos, cardiocirculatórios, ventilatórios, vê que ele aumenta essas alterações fisiológicas. E apresentou melhora clinicamente importante em vários desfechos clínicos, como a gente viu também, tá? Então, muito legal a gente ter agora aí essa revisão, não só aplicada só ao doente crítico, como a gente está acostumado, mas a vários tipos de doentes. Então, a gente pode usar na UTI, enfermaria, ambulatório, seja lá qual for o ambiente e qual for o tipo de alteração que o nosso paciente tiver, visto aí que tem vários tipos de pacientes incluídos aí, tá certo? Então, não deixa de deixar aquele joinha, de curtir, de compartilhar clicando na setinha aqui embaixo, mandar esse link lá no seu grupo, se inscreve se você não está inscrito e comenta, nem que for para deixar só aquele parabéns para os autores aí, nossos amigos que fizeram aí essa revisão sistemática e meta-análise. O Murilo, inclusive, ajudou, né, no desenvolvimento desse F-Cycling aí que a gente viu no vídeo, beleza? Então, vejo você no próximo vídeo. Até lá!